quem é o personagem mais forte de One Piece em cada categoria. Por exemplo, quem é o Yonkou mais forte? Quem é o dragão celestial mais parrudo? Quem é o gigante que bota todo mundo de joelho? Bem, vamos analisar e explicar nossas escolhas para cada uma das mais de 20 categorias que reunimos. Começando com o grupo esquecido do mundo de One Piece, a Marinha. Em termos de marinheiros ativos atualmente, provavelmente seria o Akainu. Sua Mago no Mi lhe concede o poder de produzir e controlar magma, tornando seus ataques devastadoramente destrutivos e capazes de abater a maioria dos oponentes. Oda uma vez até afirmou que se Akainu fosse um pirata, ele teria encontrado One Piece em um ano somente. Só por aí você consegue sentir a pressão. Sua resistência é extraordinária, e tudo indica que o almirante é um mestre do Haki. Em resumo, Sakazuki personifica o poder bruto, a determinação inabalável e o poder aterrorizante da justiça dos marinheiros. No entanto, se incluirmos ex-marinheiros ou até mesmo marinheiros em seu auge, teríamos que considerar Dragon e Garp. Sobre o pai do Luffy não temos muito a dizer, pois não conhecemos a extensão total da sua força. O que sabemos é que ele é o homem mais procurado do mundo por um motivo, o que nos faz pensar que sua força seja provavelmente assustadora. Agora, quando se trata de Garp em sua juventude, ele era uma verdadeira fera. No auge, a força do vice-almirante era comparável ao do Roger, com quem frequentemente se enfrentava. O incrível poder físico de Garp permitia que ele derrotasse piratas apenas com seus punhos, ganhando a alcunha de Garp, o Punho. Ele possui um domínio excepcional do Haki, principalmente o Busoshoku. Sua durabilidade e resistência são lendárias, já que ele enfrentou alguns dos piratas mais perigosos sem nem usar uma Akuma no Mi. Os feitos do Garp, incluindo encurralar o Roger várias vezes e lutar contra o Rocks, destacam sua incrível habilidade de combate e astúcia estratégica. Portanto, pelo menos até onde sabemos, o título de marinheiro mais forte vai para Monkey D. Garp. Agora calma, que isso foi apenas o começo. Cada categoria a partir daqui se torna mais interessante ou até mesmo difícil de chegar a uma conclusão. Então vamos continuar? Como Garp não é um almirante, mas sim um vice-almirante, e não sabemos ao certo qual era a patente do Dragon enquanto ele era um marinheiro, isso nos deixa com Kong, Sengoku, Ryokugyu, Fujitora, Aokiji, Kizaru e Akainu. Entre essas opções, acho que é bem claro que o mais forte deles é, como a gente já analisou anteriormente, o Akainu. Falamos sobre os marinheiros, mas e os piratas? Mais especificamente, quem foi o Yonkou mais forte de todos os tempos? Os candidatos são Barba Branca, Shanks, Big Mom, Kaido, Barba Negra, Buggy e Luffy. Qual deles é o mais forte? Por enquanto, acho justo excluir Luffy, Buggy e Barba Negra. Tanto Luffy quanto Tite são poderosos, mas não são tão fortes quanto eventualmente se tornarão. Além disso, acho que os outros Yonkous que passaram por seus auges são indiscutivelmente mais fortes do que eles. Portanto, acho que a verdadeira pergunta aqui é Kaido Prime versus Barba Branca Prime versus Shanks Prime. Começando com Kaido versus Barba Branca, acho que está claro que Barba Branca é o mais forte. Afinal, Kaido quase perdeu para o Oden, que como sabemos nunca teve chances contra Newgate. Quanto ao Shanks, a maior parte das suas habilidades e até sua força total ainda são em grande parte desconhecidas. Ou seja, do meu ponto de vista, a única resposta certa é Edward Newgate. Porque se pararmos para pensar, em seu auge, ele foi um dos piratas mais poderosos da história e foi aclamado como o homem mais forte do mundo. Não podemos negar que o cara foi uma figura-chave que moldou a era dos piratas. Barba Branca era um verdadeiro monstro no campo de batalha, personificando sua força bruta, vontade inabalável e o potencial aterrorizante de remodelar o mundo, literalmente. Portanto, até onde sabemos, pelo menos enquanto esse vídeo está sendo gravado, Barba Branca é o Yonkou mais forte que já existiu no mundo de One Piece. Ok, falamos sobre o Yonkou mais forte, mas e o Chichibukai mais poderoso? Aqui estão os candidatos: Drocuri Mihawk, Crocodile, Boa Hancock, Bartolomeu Kuma, Gekko Moria, Jinbe, Barba Negra, Trafalgar Law, Don Quixote do Flamingo, Buggy e Edward Weevil. Entre esses, acho que é um caso claramente mais forte que os demais. Esse é ninguém menos que o Mihawk. Para começar, ele é o espadachim mais forte do mundo, certo? Muitos dizem que ele está no nível do Shanks, um Yonkou. Sua espada, a Ioro, é uma das 12 lâminas de grau supremas. Além disso, ele é apenas o segundo personagem conhecido a transformar sua própria lâmina em negra após Ryuma, mostrando seu domínio sobre a espada. Fora que ele tem habilidades de observação incríveis, força física imensa e possivelmente um alto domínio do Haki. Não há muito mais a ser dito aqui, Mihawk é a resposta certa. Agora, a pergunta que fica é, Mihawk é o usuário de espada mais forte da história? Não exatamente, porque há alguns outros personagens que usam ou usaram espadas em One Piece que são indiscutivelmente mais fortes que o Takanami. Bom, os 4 candidatos são Mihawk, Zoro, Shanks e Roger. Zoro, por enquanto, obviamente não é tão forte quanto o Mihawk. É óbvio que daqui a um tempinho ele vai superá-lo, mas por enquanto precisamos excluí-lo.
Quanto a Shanks, isso pelo menos é debatível. Bom, pensando nisso, você que tá me assistindo pode deixar aqui nos comentários quem que você acha que vence entre esses dois. Mas, independentemente de quem seja mais forte, a realidade é que ambos estão abaixo de Roger. Afinal, ele é visto usando uma espada, certo? Então, sendo o rei dos piratas, acho justo argumentar que ele era mais forte que o Mihawk e o Ruivo. Agora, quem é o candidato atual mais forte ao título de rei dos piratas? Os principais imperadores disputando essa posição são Barba Negra, Luffy e Shanks. Antes de revelar minha resposta, vamos abrir aqui um pequeno parêntese sobre o Shanks. Ouça bem, apesar do Ruivo ter dito abertamente que agora ele vai atrás do One Piece, eu não acho que ele realmente quis dizer isso. O cara teve todo o tempo do mundo para tentar chegar a Laugh Tale, mas escolheu não fazer. Algumas pessoas podem dizer que ele esperou o momento certo para reivindicá-lo, assim como o Roger foi cedo demais para usar o One Piece completamente. Mas outra teoria popular vem à minha cabeça. Essa teoria afirma que cada membro dos Piratas Rogers atualmente desempenha um papel na seleção do próximo Rei dos Piratas. Rayleigh, por exemplo, foi responsável por treinar o Luffy, Crocus foi o responsável por recebê-los na Red Line e relatar suas descobertas, e Gaban agora irá levá-los ao último Road Poneglyph. Sobra pro Shanks decidir quem será o próximo sucessor e também garantir que ele seja forte o suficiente. Portanto, ele estará guardando One Piece, o que talvez gere um confronto com o Chapéu de Palha, pois só assim ele irá garantir que o Borrachudo é forte o suficiente para se tornar o próximo Rei dos Piratas. E isso é o que eu acredito, mas para o bem desse vídeo, ainda não podemos excluí-lo totalmente da lista de potenciais futuros Reis dos Piratas. Por isso, acho que esse título pertenceria a ele, já que o classificaria acima de Luffy e Barba Negra, pelo menos por enquanto. Bom, com base no que sabemos agora, quem é o membro mais forte da pior geração? Os candidatos são Luffy, Zoro, Barba Negra, Capone Bad, Uruj, Hawkins, Apo, Kid, Killer, X-Drake e Law. No fim, isso se torna um duelo entre Luffy e Teach. Então, quem dentre eles é o mais forte? Embora eu ache que o Luffy tenha uma chance sólida, nunca vimos o Teach sequer lutar. Todas as vezes o Oda corta e volta com ele sendo o vencedor por algum motivo. Ou seja, considerando o trunfo secreto que o Barba Negra sempre tem, eu teria que dar a ele essa vantagem. Provavelmente porque o Teach tem alguma habilidade secreta. Algo que nem o Oda deseja revelar até os momentos finais de One Piece, pelo menos. É por isso que, se eu tivesse que escolher um dos dois, Luffy ou Barba Negra, provavelmente teria que escolher o Teach nesse momento. Ok, agora vamos seguir em frente para os usuários de Akuma no Mi. Vamos começar com as Zoans antigas. Quem é o usuário de Zoan ancestral mais forte? Mas cuidado com esse título, não é quem tem a Zoan ancestral mais forte, mas sim quem é o personagem mais forte que comeu uma. Bom, os candidatos aqui são basicamente os três All-Stars, King, Queen e Jack. Todos os três comeram frutas do tipo Zoans ancestrais. Jack comeu a Zou Zou no Mi modelo Mamute, Queen comeu a Ryu Ryu no Mi modelo Brachiosauro e King comeu a Ryu Ryu no Mi modelo Pteranodonte. Todas as três Akuma no Mi são incrivelmente fortes, mas qual delas realmente se sobressai? Bom, na minha opinião, esse tem que ser o King, o braço direito do Kaido. Ele é amplamente aceito como o mais forte dos All-Stars dos Piratas Feras. Sua combinação de sangue lunariano, poderes de Akuma no Mi e habilidades de combate o tornam um oponente devastador, capaz de desafiar até mesmo lutadores de alto nível. Antes de prosseguirmos, a gente não esqueceu do Kaido, porque a sua Akuma no Mi na verdade é uma Zoa mítica e não uma Zoa ancestral, como a maioria das pessoas pensa. E já que mencionamos as Zoas míticas, quem é o usuário de Zoa mítica mais forte? Os principais candidatos aqui são Kaido, Luffy, Marco e Sengoku. Sengoku comeu a Hito Hito no Mi modelo Buda, Luffy comeu a Hito Hito no Mi modelo Nika, Marco comeu a Tori Tori no Mi modelo Fênix e Kaido comeu a Uo Uo no Mi modelo Dragão Azul. Entre os quatro, acho que os principais candidatos são Luffy, Kaido e talvez o Sengoku no auge, já que a gente nunca viu ele lutar sério, mas a verdade é que eu vou ter que me inclinar mais para o Kaido. Entre o Rei das Feras e o Chapéu de Palha, já meio que existe um consenso que apesar de Luffy ter vencido, Kaido ainda era mais forte. Ele estava carregando uma ilha inteira enquanto lutava, estava bêbado, foi atacado por um monte de pessoas ao mesmo tempo e então ele perdeu. Ou seja, por enquanto eu daria esse ponto para o Rei das Feras, mas não há dúvidas que já já Luffy ultrapassa. Lembre que também não estamos falando do potencial apenas da fruta, e sim do conjunto total. Bom, e quem é o usuário de Zoan artificial mais forte? Aqui há apenas uma resposta certa: Kozuki Momonosuke. Após se tornar um adulto, Momo, combinado com sua Akuma no Mi, fez seu nível de poder disparar.
Suas capacidades como usuário da WoW no Mi modelo Seiryu melhoraram muito. A forma de dragão de Momo agora é tão massiva quanto a do próprio Kaido, tornando-o fisicamente imponente e capaz de feitos incríveis. O único outro candidato que poderia ser considerado é o Killer, que apesar de ter comido mais Mile, que é essencialmente uma zona artificial, ainda era incrivelmente forte. Mas no geral acho que o Momo adulto leva essa. Já que mencionamos o Killer, vamos analisar sua força. Quando se trata de usuário de Smile mais forte, esse título vai para ele, um usuário de Smile falho. Killer não é apenas um lutador habilidoso, mas também um grande usuário de lâminas capaz de colocar o Zorão para lutar a sério. Embora ele tenha perdido para o Solador, essa batalha mostrou um pouco da sua força. Seguindo em frente, quem é o usuário de Zoa mais forte no geral? Zonas míticas, zonas antigas, zonas artificiais, tudo junto. Bem, a resposta será um dos 3 vencedores em cada categoria, certo? Ou seja, Kaido, King e Momonosuke. Então eu não acho que haja necessidade de falar muito sobre isso. Kaido leva com grande facilidade. Dito isso, vamos passar agora para o usuário de Logia mais forte. Os principais candidatos são Enel com sua Goro Goro no Mi, Barba Negra com sua Yami Yami no Mi e Akainu com sua Mago Mago no Mi. Não vou mencionar nem o Aokiji nem o Kizaru, pois esses dois são claramente mais fracos que o Akainu. Então, entre Akainu e Enel, acho que é claro que Akainu é superior, não é nem preciso pensar. Mas, entre o Sakazuki e o Teach, a resposta óbvia aqui seria Akainu. Mas espera um pouco, como analisamos anteriormente, sempre que a luta acontece fora da tela, Barba Negra parece ter a vantagem, não importa contra quem ele lute. Portanto, não é absurdo pensarmos que ele tem um poder secreto que o torna incrivelmente mais forte. Mas, como esse aumento de poder é hipotético e não sabemos exatamente o quanto ele fortalece o Teach, vamos apenas dar essa pro Akainu. Porém, com uma ressalva, vamos deixar claro que talvez essa luta possa ser muito mais acirrada do que muitos imaginam, pelo menos enquanto esse vídeo está sendo gravado. Agora, tendo coberto 2 dos 3 tipos de Akuma no Mi, vamos ver o último, quem é o usuário de Paramécia mais forte. Para mim, os principais candidatos aqui são Barba Negra de novo, Doflamingo, Law e, é claro, Barba Branca no auge. Já analisamos brevemente o quão forte o Newgate no auge era nesse vídeo, então não vou me repetir. Em vez disso, apenas direi que sim, havia uma razão para esse cara ser considerado do mesmo nível do Roger. Então, naturalmente, nenhum desses novatos tem chance contra essa fera, que poderia facilmente ser descrita como uma força da natureza. Seguindo, já que cobrimos os usuários de Akuma no Mi, vamos falar sobre as pessoas mais fortes que não possuem nenhuma fruta. Aqui temos Shanks, Garp, Roger e Rox que não sabemos nada sobre. Então, entre Shanks, Roger e Garp, acho que Shanks está um pouco abaixo desses dois quando se trata da força no auge. Sobra Garp vs Roger. Bom, Garp considerava Roger seu igual quando se tratava de lutar. Então, quem vamos escolher? Bem, como Garp falhou em capturar Roger e, em vez disso, o rei se entregou apenas quando estava terminalmente doente, acho que vou escolhê-lo considerando sua época Prime. A seguir, quem é a mulher mais forte do mundo de One Piece? Obviamente, só temos uma resposta: Big Mom. Charlotte Lilin é uma aberração da natureza e mesmo que talvez ela já não esteja entre nós, em seu auge não tem como negar o seu poder. Para competir com ela temos apenas Boa Hancock, que apesar de ser uma conquistadora, não chega aos pés da Big Mom nem em tamanho nem em força. A seguir, quem é o membro mais forte do exército revolucionário? Naturalmente, esse é ninguém menos do que o Dragon. Suas ações lhe deram a distinção de ser o criminoso mais procurado do mundo. A infâmia do Dragon é tão grande que quando Sengoku revelou publicamente seu relacionamento com o Luffy, causou pânico em quase todos os presentes, incluindo membros de alto escalão do governo. Isso foi suficiente para Luffy ser instantaneamente marcado como um elemento perigoso no futuro, com alguns marinheiros priorizando sua eliminação acima até mesmo da tripulação do Barba Branca e do próprio Imperador. Continuando, quem é o caçador de recompensas mais forte? O Solador não é apenas um dos personagens mais incríveis de One Piece, mas também o caçador de recompensas mais fortes que já conhecemos. Bom, seguindo, e o cientista mais forte? Muitos podem pensar que é o Vegapunk por conta de suas criações de satélites, mas em termos de 1v1, ele não é o mais forte. Isso porque há outro cientista ainda mais perigoso do que ele, Jay Garcia Saturn. Como deus guerreiro da defesa científica, Saturn tinha autoridade para comandar qualquer empreendimento científico do governo mundial, junto com recursos imensos para realizar experimentos usando Akuma no Mi e humanos de forma bem antiética. Ele também é um cientista e estava confiante o suficiente em sua própria inteligência para acreditar que Vegapunk, o homem mais inteligente do mundo, não seria capaz de enganá-lo quando se tratava das modificações de ciborgue do Kuma. Além disso, em termos de força real, como um dos 5 anciões, Saturn era uma das 5 maiores autoridades do governo que, como grupo, detém uma influência incomparável, sobretudo com apenas Imusama acima deles. Seguindo, quem é o Homem-Peixe mais forte? Para isso temos Jinbe, Fisher Tiger, Haki, Arlong e Hall Jones.
Se eu tivesse que escolher agora, provavelmente seria o Jinbe. O cara não só foi um Chichibukai, mas o momento em que ele enfrentou Big Mom sem um pingo de medo, realmente mostrou quão durão ele é. Na real dessa lista, só Fischer Tiger batesse de frente. Porém, como eu não sei que tipo de habilidades ele tinha, prefiro manter a minha resposta. Continuando, quem é o gigante mais forte? Loki provavelmente será a melhor opção, pelo menos com as informações que temos até agora. Novamente, ele é extremamente poderoso, mesmo entre os gigantes, sendo notado por exigir todos os melhores guerreiros de Elbaf para mantê-lo sob controle. Mesmo preso, eles consideram o guerreiro mais forte da Terra dos Gigantes, e muitos do seu povo acreditam que Loki tem poder suficiente para destruir o mundo, caso seja libertado. Então, e agora, quem é o Mink mais forte? Para isso, eu tenho Nekomamushi e Inuarashi. Agora eu não sei ao certo. Acho que eles provavelmente têm a mesma força, então qualquer escolha aí poderia funcionar. Vou escolher Inuarashi porque eu prefiro cachorro. Agora aqui está a próxima, o ciborgue mais forte. Aqui temos Frank, Queen e Kuma. Entre os três, acho que o Kuma é provavelmente nossa melhor opção. O cara viajou casualmente pelo mundo para dar o soco em ninguém menos que o Saturn. E tudo isso enquanto estava meio destruído e sem consciência. Além disso, a sua raça, os Bucaneiros, é considerada uma das mais fortes, com certas habilidades especiais que ainda nem conhecemos. Combine isso com a sua Nikkyu no Mi e BUM! Temos um verdadeiro monstro. Agora, o dragão celestial mais forte, quem é? Bom, vamos lá. Dragões celestiais não são exatamente lutadores, pelo menos na maioria das vezes. No entanto, com a recente revelação sobre a família Fingerland, sabemos que todos são muito poderosos. Garland, Shanks e Shamrock. A decisão fica para esses três. O poder total de cada um deles é um mistério e há teorias de que dizem que o responsável por ferir o Barba Branca foi o Garland lá em God Valley. Tudo indica que isso seja verdade, mas considerando o auge deles, vou ter que apostar no nosso Ruivinho Imperador. Agora, quem é o médico mais forte? Aqui temos Law, Marco e Chopper como os principais candidatos, certo? Mas e o Crocus no auge? Afinal, ele era o médico dos piratas Roger. A real é que não dá pra saber se ele tinha habilidades ofensivas como o Chopper tem. Mas, para esse ponto, acho que vou apenas escolher os confirmados que sabemos com certeza sobre seus poderes. Então, Law ou Marco? Acho que eu tô mais inclinado para escolher o Law, que mesmo sem estar no auge, tem uma fruta e domínio de Haki que impressionam. Seguindo, quem é o arqueólogo mais forte? Bom, novamente não há necessidade de muito debate, isso provavelmente porque é a Robin. Embora, pensando bem, Oden também pudesse ler os Poneglyphs, mas acho que ele não faz parte da profissão, então bora de Robin mesmo. Então, finalmente chegamos na última categoria para o vídeo de hoje. Quem é o amputado mais forte? Aqui temos Shanks, que perdeu o braço, Fujitora, que perdeu os olhos, Aokiji, que perdeu a perna, Kid, que também perdeu um braço, e claro, Ace, que perdeu o estômago. Agora, sério, sem brincar, o mais forte para essa categoria é claramente o Shanks, e é por isso que eu vou escolhê-lo. Agora a pergunta que fica é, gostou do vídeo? Se sim, clica nesse próximo vídeo que tá aparecendo na sua tela, onde eu falo as 20 piores frutas de todo One Piece.